nessa primeira videoaula estaremos fazendo um resumo geral, um apanhado geral daquilo que a gente estudou em sala de aula acerca da história. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o que é história, como a gente define história, né? Uma definição mais comum é: história é a narração metódica dos principais fatos ocorridos na vida dos povos antigos, em particular, e na vida da humanidade em geral. Então, eu quero destacar aqui metódica, principais fatos ocorridos, povos antigos em particular e humanidade em geral. O que é metódico? Metódico é aquilo que sempre é organizado. Podemos também usar a expressão sistemático, um sistema, uma organização. Depois, principais fatos ocorridos. A história não se preocupa nem tanto com detalhes. É claro que alguns detalhes ajudam a construir e a entender a própria história. Mas o objetivo geral da história é os principais fatos. Um exemplo, as duas guerras mundiais. A história se preocupou em narrar onde aconteceu, as principais potências mundiais envolvidas. Até se fala do número de mortos, mas detalhes minuciosos ou pequenos não se preocupa, embora possamos até encontrar narrado, registrado em livros, mas ela quer o fator principal, o que levou à Segunda Guerra Mundial, quais países envolvidos, quanto de dinheiro gastou. Então, nesse sentido. Depois, dos povos antigos em particular. Por quê? Porque a história precisa saber, até para nos passar, para que nós possamos entender, aqueles povos tipo egípcios, os babilônicos, as primeiras civilizações, como surgiram, onde surgiram, qual é a sua cultura, qual é o legado, qual é a herança que deixou para nós hoje na modernidade. Então, há um interesse nos povos em particular. E, por último, na humanidade em geral, né? Ou seja, aquilo que se estuda de um povo, de uma nação, vai repercutir na humanidade de uma forma geral. Olhando dentro de um contexto, né, os olhares ultimamente, desde março passado, voltou-se para a China, onde o vírus surgiu, e aí espalhou-se pelo mundo de forma assustadora, transformando-se em uma pandemia que afetou todas as nossas vidas. Então, estudou a história de um povo, ainda está estudando, que é algo recente, 2 meses atrás no máximo, mas afetou a humanidade. Heródoto foi considerado o primeiro historiador e pai da história. Ele era um grego. Ele dizia que história trabalha com informação, com relatório e com objetivo. Informar, relatar e expor. Se fosse possível, poderíamos resumir a história nesses 3 itens. Ela é dividida entre pré-história, né? História e pré-história é um termo que não se usa mais, mas ainda iremos encontrar em livros, porque o período pré-histórico, né, se refere a antes da escrita. A partir da escrita, a história começou a ser registrada, por isso que é pré-história. E na pré-história havia 3 períodos: o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Então, cada período desse da humanidade, o homem foi descobrindo, inventando, se adaptando, e cada período foi uma fase de transição, de mudança, até que nós chegássemos hoje também na fase em que nós vivemos. A história, ela não trabalha sozinha, ela trabalha em parceria, né, com a antropologia, com a arqueologia. Então, há outras ciências que ajudam a história também a trabalhar, fazer suas descobertas, relatar, registrar, e depois passar para a humanidade. Mas nós precisamos entender quais são as formas de se compreender a história. A primeira forma é a questão da economia. A economia é uma ciência que vai estudar produção, distribuição, consumo de bens e serviços. Todo país tem a sua economia, por menor que seja, por mais pobre que seja. É necessário, porque a economia é uma ciência que vai ajudar a administrar. Como nós também temos aí a nossa economia pessoal, você trabalha, você recebe
um salário X, e aí você tem que fazer aquela sua famosa relação de dívidas a pagar todo mês, e aí você está fazendo economia, está usando essa ciência que até então parece teórica, mas de forma prática. Os historiadores chamam de ciclo da economia aquilo que compreende a matéria-prima, que é a origem onde nós buscamos tudo que consumimos, primeiramente é na natureza, as atividades de produção, que são todas as atividades de transformação daquilo que é retirado na natureza, vai para a indústria até chegar na sua casa. Tem um comércio, é quando você troca o dinheiro por aquilo que você precisa. E tem um consumo, que é quando você utiliza aquilo tudo. Uma segunda forma de compreender a história é a política, que é uma atividade humana relativa às coisas públicas. Saúde, segurança, educação são coisas públicas. E a política como ciência nasceu justamente para entender como se deve administrar uma cidade, um país, uma nação, colocando em prática essas atividades humanas. Não há país que não tenha política. E nós somos seres políticos, já dizia um determinado filósofo do passado. Depois vemos a questão dos regimes políticos, que são as instituições que um Estado se organiza. Quando falo de Estado, a história fala de Estado, não fala de Estado como nós entendemos no Brasil, Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, por aí vai. Mas Estado é a nação, ou que nós chamamos aqui também de União. A União é a própria República Brasileira. E aí tem a questão da democracia, a democracia representativa, o absolutismo, a ditadura, que são formas de se governar. A democracia é quando o povo governa, ele vai eleger representante que vai tratar dessas coisas públicas através da política. Nós temos a democracia representativa, o povo escolhe alguém e esse alguém o representa. Nós temos o chamado absolutismo, que era muito comum no passado, chamado absolutismo monárquico. Famílias reais ao longo de séculos e séculos dominavam. Uma única pessoa, ela exerce todo que é tipo de poder, político, civil, religioso, militar, e aí depois que ela morre, vai coroar alguém, geralmente da sua família, um herdeiro de sangue, para continuar. A ditadura, a gente tem uma ideia muito limitada, achando que somente ditadura é militar, mas a ditadura socialista, como China, Coreia do Norte, né, é um governo pela imposição, pelo medo. Nós temos aí a monarquia, a teocracia e a república. Monarquia, o que eu falei há pouco, está ligado ao absolutismo, é quando um governo é hereditário, uma família de um grupo social. A teocracia é quando um governante é considerado divindade ou filho da divindade. Isso era muito comum na história no Egito Antigo. O faraó, faraó no próprio idioma deles lá, tem o significado de rei. Então o faraó se colocava como um próprio Deus na terra, o filho de um Deus, e aí o povo obedecia ou seguia por conta desse entendimento. E a república, que é quando nós elegemos alguém como presidente, no nosso caso, e damos a ele poder por tempo limitado, 4 anos, para governar. Terceiro elemento para entender a história é a cultura. O que é cultura? Aquilo como pensa, faz, fabrica, aquilo que ele quer, aquilo que ele sente. Cultura não é apenas em manifestação artística. Cultura também não é apenas em informação ou você conhecer coisas. E toda a cultura ela está de acordo com a sociedade, que nada mais é do que um conjunto de pessoas que têm objetivos comuns, né, são ligados ou são unidos, né, por crenças, por valores, por um idioma comum. E em todo lugar também há sociedade. Desde o passado, as sociedades que eram ainda iniciadas eram chamadas de sociedades primitivas, e ao passo que o tempo foi se desenvolvendo, desenrolando, essas sociedades começaram então a crescer, a mudar, e chegou na sociedade moderna do século XXI, é a sociedade que nós estamos vivendo no momento. Então, quando a gente olha para a história,
não há como a gente se prender naquela definição antiga que história é a chamada decoreba, né? Você vai decorar isso, aquilo, outro, e está tudo correto. E para finalizar, falar um pouco da teoria da origem do homem americano. Existem duas teorias. Uma que diz que o homem americano ele veio da Ásia, se originou na Ásia, veio atravessando o continente todo pelo chamado Estreito de Bering, que era uma faixa de areia que liga a Ásia à América do Norte, atual Estados Unidos. E essa é a teoria mais aceita. Então, a partir daí, o homem chegou no que hoje é modernamente Estados Unidos, se estabeleceu ali, cresceu, reproduziu, e depois continuou essa atitude de imigração, de viagem, até chegar aqui ao Brasil. Lembrando que a gente já salientou isso na sala de aula. Quando os portugueses chegaram em 1500, encontraram os índios, mas de onde surgiram o índio, ou os índios. E essa mesma teoria da origem do americano também é a mesma que explica os índios aqui no Brasil, à época, a chegada dos portugueses. E a outra teoria que não é aceita é do autoctonismo, diz que o homem surgiu na própria América através da evolução. E aqui, na América do Sul e Brasil, no passado, né, a evolução fez com que o homem surgisse, aí, como a própria história relata aquela teoria de Darwin. Mas como que a história, onde a história consegue, onde acha tais informações? É o que nós chamamos de sítio arqueológico, que é um local onde os arqueólogos, né, eles fazem escavações e acham restos de ossos, vasilhas, utensílios, armas que eram utilizadas no passado, e levam para laboratório todas essas informações, esses materiais, começam a estudar, e a partir daí então a história ela é construída, ok? Então basicamente foi isso que nós estudamos na aula, nas aulas anteriores até a nossa parada, e depois nós continuaremos avançando um pouco em nosso estudo sobre história, ok? Bom estudo, boa aula, obrigado pela atenção e até a próxima.